What is up, guys? This is Teacher Marcelo here from 5 Minute English, and today we're going to be talking about irregular verbs. Stay tuned. Ok, pessoal, então, semana passada nós falamos sobre verbos regulares e, como prometido, essa semana nós vamos tratar sobre verbos irregulares, que é um pouquinho diferente do que a gente havia falado na semana passada. Lembre que nós acrescentávamos o ed para colocar o verbo no infinitivo no passado. Essa semana nós vamos aprender o verbo irregular e, para que isso seja possível, nós temos que mudar totalmente a forma de escrever e a grafia do verbo. Só para você entender alguns exemplos. O verbo do. No passado, você não vai colocar doed, porque ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Então, esse verbo do ficaria did. Outro exemplo, o verbo go. Ele não é um verbo regular, então você não pode colocar goed. O verbo go no passado fica went. Alguns exemplos com esses verbos. I did my homework last night. Eu fiz a minha tarefa noite passada. I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Agora, tratando sobre alguns verbos que, tanto no presente como no passado, são iguais, mas também são verbos irregulares. Por exemplo, o verbo cut. O verbo cut no passado fica cut. Então, se você falar assim, I cut my hair yesterday, você não vai acrescentar o ed e muito menos mudar a forma dele. Ele fica cut, cut. Um outro verbo que fica igual é o verbo bet, de apostar. Então, por exemplo, I bet my life on it. Eu apostei a minha vida nisso. Então, você pode ver que o bet não fica betted e muito menos você muda a grafia dele. Existem outros verbos como cut e bet, onde você não muda o verbo no passado, e a gente vai deixar essa lista aqui para você na descrição desse vídeo, para que você possa acessar e aprender outros verbos como cut e bet. Então vamos pegar alguns outros exemplos de verbos irregulares. O verbo fly, voar, no passado fica flew. Um exemplo com flew. She flew to New York last week. Ela voou para Nova York na semana passada. O verbo have, ter, que fica had no passado. Então, um exemplo. He had a new car. Ele tinha um novo carro. Mais um exemplo, com o verbo buy, de comprar. No passado fica bought. Então, I bought a new house. Eu comprei uma nova casa. Verbos irregulares são aqueles verbos que a gente tinha na época do colegial, do ensino médio, onde a gente tinha aquela dificuldade, o professor passava aquela lista enorme pra gente, a gente não sabia como memorizar e como fazer para aprender essa lista. E eu vou ensinar para vocês 3 formas bem práticas, rápidas e que eu garanto que se você seguir a risca vai ajudar você bastante a memorizar e aprender esses verbos. Primeiro passo. Entenda que nada se aprende de forma avulsa. O que eu quero dizer com isso? Bem, você não pode pegar uma lista, como a gente fazia no ensino médio, e gravar aqueles verbos, memorizar de forma avulsa, verbo a verbo. A melhor forma de você aprender verbos irregulares é contextualizá-los. Então, por exemplo, se você tem um verbo como o verbo buy, que fica bought no passado, não tente apenas aprender o verbo bought, tentando memorizar bought, 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 bought. Isso não vai ajudar muito, ok? O que você tem que fazer é, você tem que contextualizar esse verbo. Por exemplo, I bought a new house, she bought a car, she bought a dress. Então, são formas de você contextualizar essa palavra, colocá-la dentro de um contexto, ok? Para que você faça dessa palavra parte de um restante, o que a gente chama de chunks of words, ou seja, são montantes de palavras, onde você tem a palavra que você quer aprender dentro desse contexto. E sempre que você tem a palavra dentro de um contexto, facilita a sua vida e você consegue aprender aquela palavra de forma um pouco mais rápida. Então, como que você pode fazer isso? Bem, você pode fazer isso pegando um caderno, escrevendo frases
com os verbos que você quer aprender. Você pode pegar um livro de forma passiva também, pegar um livro, assistir um filme, prestar atenção para ver se esses verbos irregulares surgem ao longo do livro ou da música ou do filme que você está assistindo, e isso também ajuda você a memorizar esses verbos. Agora lembre-se, não vai dar uma de kamikaze. A ideia não é pegar uma lista de 100 verbos irregulares e tentar contextualizar e memorizar e aprender esses verbos em uma semana. É melhor você pegar uma lista de 4, 5 verbos e se concentrar, focar nesses 4, 5 verbos durante aquela semana. Então você pega esses verbos que você quer aprender e durante aquela semana você tenta praticar esses verbos de diferentes formas, inserindo em contextos diferentes, de forma ativa, passiva, para que você consiga ter qualidade e nem tanto focar na quantidade. Segundo passo para você aprender verbos irregulares. Se você tem um post-it, aqueles papeizinhos pequenininhos, amarelinhos, pegue esses post-its e escreva no post-it os verbos que você deseja memorizar durante aquela semana. E grude esses post-its em lugares diferentes da sua casa, do seu trabalho, porém, novamente, com contexto. Então, por exemplo, você está na sua cozinha e você tem lá a sua geladeira e você tem o verbo eat, que no passado fica ate. Então você pega o post-it e escreve I ate watermelon yesterday. E você sublinha, você vai sublinhar o verbo ate. E você gruda na sua geladeira. Toda vez que você for para a sua cozinha, você vai ver essa frase com esse verbo sublinhado dentro do contexto e você vai lembrar e fixar mais ainda esse verbo. Dentro do seu próprio banheiro, se você entra no banheiro e você deixa um post-it com o verbo take, que no passado fica took, você deixa assim, I took a shower this morning. Eu tomei um banho hoje pela manhã. Então, toda vez que você entrar no seu banheiro, você vai ver esse post-it ou no seu espelho, ou no box do seu chuveiro, na parede, em qualquer lugar, e você vai lembrar desse verbo. E você pode fazer isso em diferentes ambientes da sua casa e do seu trabalho, no seu carro, para que você seja constantemente bombardeado por esses verbos onde você for, novamente, dentro do contexto. Isso é muito importante. E uma terceira e última forma, que eu acho bem bacana de se memorizar e aprender o verbo irregular, é você agrupar esses verbos segundo a sua pronúncia. Por exemplo, se você pega o verbo buy, no passado fica bought. Você pega o verbo fight, lutar, que no passado fica fought. E você pega o verbo think, que no passado fica thought. Se você perceber, você tem a mesma forma de se escrever o final da palavra, o final do verbo, e você também tem a mesma pronúncia, bought, fought, thought. Você agrupa esses verbos, você vai agrupar, e aí você deixa eles também em algum lugar, na sua parede, na sua mesinha, e você vai constantemente olhando para aqueles verbos, fixando o seu olhar naqueles verbos, assimilando a pronúncia deles, porque como eles têm pronúncia semelhante, então você acaba memorizando de forma mais fácil esses verbos. Isso aí, galera, isso é um pouquinho dos verbos irregulares. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha esclarecido. Eu sei que é um assunto bem antigo, que a gente constantemente luta para aprender, mas eu espero que vocês principalmente tenham pego a parte gramatical, né, a parte da explicação, dos exemplos e também as 3 formas de memorizar esses verbos. Então, se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui no joinha, no curtir. Ajude a gente a divulgar os nossos vídeos, assim como você, pode haver outras pessoas também que têm dificuldade com os verbos irregulares e outros assuntos. And as always, thank you for watching and I'll see you next class.